Ruminação, acidose e inflamação em vacas leiteiras. Esses são os tópicos que vamos abordar no Noticiário Tortuga de hoje, direto do simpósio Fábrica de Ração da DSM Firmenich. A ruminação é um processo importante para as vacas, pois permite que elas consumam alimentos ricos em fibras que não são digeridos por outros animais e a atenção na dieta delas deve ser redobrada. É fundamental entender e como identificar alguns problemas recorrentes, como inflamação e acidose ruminal, e quais condutas tomar para evitar e prevenir. Noticiário Tortuga, aqui no simpósio Fábrica de Rações da DSM Firmenich. Nós estamos na cidade de Itupeva, interior de São Paulo. Vamos conversar agora com o Gabriel Ferreira, que é consultor da Datapec, uma empresa focada em consultoria para a pecuária leiteira. Gabriel, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje. E vamos falar um pouquinho aí sobre consultoria, sobre pecuária de leite e o tema da sua palestra aqui no simpósio que você participou. Você falou sobre inflamação, principalmente a inflamação sistêmica e hoje para vacas leiteiras. Eu queria que a gente começasse explicando para o produtor o que é essa inflamação, o que ela causa no rebanho, como ele pode identificar. Vamos falar um pouquinho sobre o problema primeiro. Bom, então a inflamação ela é um processo fisiológico que acontece em todos os animais com o objetivo de manter a homeostase, ou seja, combater micro-organismos invasores e modular a forma que o organismo lida com essas infecções e alguns processos metabólicos dos animais para que se consiga manter a homeostase. A grande questão é que essa inflamação ela pode tornar uma proporção sistêmica quando os animais passam por processos inflamatórios muito acentuados. Basicamente, hoje esse é um tema de destaque dentro da pecuária de leite, já que as vacas hoje atingem altas produções de leite. Com isso, elas passam por diversos desafios. A gente costuma falar que a nossa vaca de hoje é uma vaca atleta e ela passa pelo período de transição diversos desafios ligados a estresse térmico, à saúde, ligados a baixo consumo de matéria seca e alta produção, que exige mobilização de gordura corporal. E com tudo isso, a gente tem um nível de inflamação sistêmica que ele pode ser aumentado em alguns animais e isso traz prejuízos em produção, em longevidade e em fertilidade para as vacas de leite. É recorrente hoje na pecuária no Brasil? Sim, é um problema recorrente. Basicamente, hoje a gente começa a ter um pouco de entendimento que as doenças de bovinos de leite elas não podem ser entendidas como janelas separadas. A gente tem que entender o animal como sistema e como essas doenças se interagem, promovendo depressão do sistema imune, promovendo um aumento da inflamação sistêmica que faz com que a resposta imunológica eventualmente seja prejudicada, como que as barreiras naturais da vaca, principalmente as barreiras intestinais, podem ser afetadas em algumas situações como estresse térmico, em algumas situações como acidose ruminal aguda, e isso faz com que aumente a quantidade de vacas expostas à translocação bacteriana, que vai aumentar a inflamação intestinal e, consequentemente, aumentar a inflamação sistêmica. Você falou um pouquinho aí sobre os prejuízos que isso pode causar tanto para o animal quanto para o pecuarista, mas eu queria que você aprofundasse mais aí no impacto hoje dessa inflamação sistêmica aí no animal e também num todo ali, na fazenda como um todo. Bom, então hoje, basicamente, as vacas, pensando especificamente no período de transição, mas em toda a lactação, ela é exposta a algumas condições que são desafiadoras. Basicamente, as dietas hoje que nós trabalhamos são dietas de alta quantidade de concentrado, que eventualmente elas tornam a vaca mais suscetível à acidose ruminal subclínica. Durante o período de transição, a vaca passa por desafios relacionados a infecções uterinas, infecções na glândula mamária. Existe o estresse social das movimentações das vacas ao longo dos lotes que ela passa ao longo da lactação. Existe também um desafio ligado a mudanças no comportamento e fornecimento alimentar das vacas, né? Então, ao longo dos dias, há erros de manejo na fazenda que fazem com que as vacas passem por momentos de restrição alimentar e que fazem com que ela subsequente entre num processo de consumo mais acentuado que gera acidose ruminal subaguda, e tudo isso promove algum grau de inflamação.
Essa inflamação, quando ela acontece, basicamente o organismo ele direciona energia que seria destinada para a produção de leite para combater infecções. E essa mudança do direcionamento da partição de energia que normalmente vai para a produção de leite e é direcionada para combater esses micro-organismos invasores faz com que a vaca tenha redução de produtividade. Isso traz prejuízos em nível de rebanho, porque a gente tem menor produção de leite da vaca. Isso reduz a durabilidade da vaca no rebanho, então faz com que a gente tenha que ter mais reposição para repor as vacas que são descartadas. A vaca cai a produção de sólidos que ela produz por dia, ou seja, o laticínio paga para a gente um leite num valor mais baixo e, consequentemente, isso impacta diretamente na rentabilidade. E aí, pensando em todos esses aspectos, a gente tem que trabalhar aspectos de manejo, aspectos de conforto, aspectos ligados à alimentação e hoje, particularmente aqui no evento, a gente está discutindo estratégias alimentares ligadas tanto a manejo como a aditivos que visam mitigar o processo de inflamação sistêmica. Então, hoje a gente começa a entrar numa era de estudos sobre como a gente pode reduzir a inflamação sistêmica através da nutrição de precisão, através da utilização de microminerais, prebióticos, probióticos e também produtos diversos, inclusive produtos de fermentação de levedura, os óleos essenciais, que fazem com que a gente tenha potencial de eventualmente conseguir mitigar os efeitos da inflamação sistêmica e, consequente, recuperar a produtividade das vacas. E como você citou aqui hoje, né, Gabriel, é um problema invisível, né? O produtor às vezes não sabe o que está acontecendo ali e ele está tendo aí essa perca de produtividade no rebanho sem perceber, né? Exatamente, é um problema que ele não pode ser mensurado de forma muito simples. Basicamente, para a gente entender a inflamação sistêmica, a gente tem que entender os números da fazenda, né? Então, quantos por cento de infecções mamárias, quantos por cento de metrite, qual que é a produção de leite, como está a fertilidade das vacas, e com todas essas informações a gente entende se a vaca está passando por um desafio inflamatório ou não. E aí você citou dois fatores, que seria o manejo e também a dieta desses animais para ajudar aí nesse processo de anti-inflamação. Exatamente. Basicamente hoje, o que a gente entende? Promover saúde intestinal talvez seja a melhor forma de a gente reduzir inflamação sistêmica, já que o trato intestinal talvez seja um dos órgãos de maior importância em nível imunológico. Basicamente, quando a gente consegue fomentar as barreiras naturais, sejam elas de microbiota comensal que existe no intestino, seja ela na capacidade das células de defesa de atuar próximo ao epitélio intestinal e fazer com que eles consigam responder de forma adequada. Paralelamente a isso, fomentar as barreiras do epitélio intestinal. A gente fala que os enterócitos, que são as células do intestino, elas são ligadas por tag junctions, e essas tag junctions elas precisam estar firmes para que a gente tenha a proteção do epitélio intestinal contra a entrada de micro-organismos invasores. Então, entender como a nutrição pode influenciar na manutenção de um epitélio intestinal saudável é a chave para a gente entender como reduzir inflamação sistêmica. E a gente vai continuar aqui no nosso programa de hoje falando um pouquinho mais sobre a acidose na nossa próxima entrevista, mas por enquanto, Gabriel, muito obrigado por conversar aqui com a gente, explicar um pouquinho aí sobre esse processo de inflamação no rebanho, e a gente vai trazer novidades aqui no Noticiário Tortuga que a DSM Firmenich está lançando aí para o mercado, que vai ajudar você, produtor de leite, a ter soluções aí tanto para a inflamação, tanto para a acidose, aí para o seu gado de leite poder ter mais rentabilidade. Obrigado mais uma vez, viu, Gabriel? Obrigado você. E agora a gente traz aqui no Noticiário Tortuga mais um dos palestrantes aqui no simpósio Fábrica de Ração, que é o professor Marcos Neves, professor lá da UFLA, a Faculdade Federal de Lavras. Professor, o tema que o senhor abordou aqui hoje no simpósio foi manejo alimentar, comportamento digestivo e acidose aí no gado leiteiro. A acidose é um problema que a gente tem visto hoje, os pecuaristas, os consultores, eles darem uma atenção muito grande porque é algo que pode trazer aí um prejuízo para o rebanho, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse assunto. A ocorrência de acidose em bovinos, né, tanto gado de leite quanto gado de corte, está diretamente ligado ao uso de alimentos concentrados, né, principalmente amido, né. Então, com o aumento do potencial produtivo dos animais, a gente tem que dar uma dieta melhor e nutricionalmente mais densa. E é comum, né, aumentar o teor de amido na dieta. Esse amido vai gerar ácidos no rumen, o ruminante precisa disso para viver. E
quanto mais leite der, mais eu tenho que alimentar, né? Então é um distúrbio metabólico que normalmente afeta rebanhos, né? Apesar de eu poder ter casos isolados de acidose clínica e tal, mas o que mais preocupa são as subclínicas e crônicas, né? Que aí afetam vários animais. E isso pode mexer na fisiologia do rumen, na permeabilidade do trato digestivo, isso vai causar lesão de fígado, pode perder desempenho, pode perder consumo e assim, um resultado muito indesejável de acidose em gado de leite é a perda de longevidade, né? Assim, eu perco vacas mais depressa, crio um processo inflamatório, isso vai levar a problemas de casco, problema de reprodução, baixa produção de leite. Então é uma coisa que tem que ser monitorada e existem, né, práticas nutricionais mais adequadas para lidar com isso, né? E quais são essas práticas? O principal é ter dieta com fibra longa, suficiente para manter ruminação, manter motilidade do rumen, mas algumas práticas de manejo de coxo, que é o que eu foquei na minha palestra, né, também pode induzir acidose, tipo falta de alimento, e aí quando o animal, né, chega para comer, come muito de uma vez, né, a gente chama de pulso de consumo, isso vai ter fermentar muito de uma vez, isso pode induzir uma queda de pH, ou, por exemplo, animal primíparo, animal de primeira cria misturado com vaca adulta, né? Às vezes as vacas adultas vão comer primeiro, as novilhas vão ficar fora do coxo, né? Coxo, às vezes curral lotado, né? E quando as novilhas forem no coxo, elas vão ter pico de consumo também, né? Então esse pico de consumo fermenta, é uma coisa que você não quer. Eu quero o animal comendo várias refeições ao longo do dia para distribuir a fermentação, né? O bicho vive de fermentação ruminal, né? Então esses picos de consumo eles geram muito ácido de uma vez e isso pode baixar o pH, mexe no perfil de fermentação, pode afetar, né, a integridade do trato digestivo. Tem vários efeitos indesejáveis no animal, né? E a gente já mostrou aqui com alguns outros professores aqui no nosso programa que eles falam, não, quando você vê ali, principalmente na produção de leite, por exemplo, você vê a vaca ruminando, é que ela está produzindo leite naquele momento, né? Ou seja, a ruminação é muito importante e o senhor trouxe isso na palestra, né? A importância da ruminação hoje, principalmente para as vacas leiteiras, né? A ruminação é uma atividade fisiológica vital para o ruminante, né? Tipo assim, se o ruminante parar de ruminar, isso é usado até na clínica veterinária, né? Se a vaca está doente, tá ruminando, né? Se ela está ruminando, você ainda fica mais animado com ela. Se ela parou a ruminação total, alguma coisa tem que ser feita, né? Então quem não está ruminando também não tem motilidade do rumen. Se não tem motilidade do rumen, né, a remoção de ácidos da câmara de fermentação está deprimida. E a ruminação gera saliva, que gera bicarbonato, que vai tamponar o rumen, né? E se usa a ruminação hoje em rebanhos, assim, né, existem sensores disponíveis aí, ou sensor de pescoço, ou sensor no rumen ou na orelha, que mede ruminação vaca a vaca, né? Então, atividade de ruminação associada com mensuração da atividade, por exemplo, pode ser usada para detectar cio, pode ser usada para detectar animal doente, né? E é uma coisa assim relativamente fácil de ser mensurada, né? Tipo, a gente mede visual, né? Fica andando na frente da vaca 24 horas a cada 5 minutos, mas hoje tem sensores, tem algumas ferramentas melhores. Então, é uma coisa que conta a história, né? Se a dieta está adequada, se o manejo de coxo está adequado, a gente pode usar isso até um certo ponto para gerenciar manejo nutricional de rebanho. Mas que é um fator importante para o pecuarista estar de olho, é de suma importância, né? Isso aí, no imediato, você vai afetar o teor de sólidos do leite, né? Vaca com acidose não dá nem gordura nem proteína. Além de perder leite, além de perder saúde, além de perder consumo, também perde sólidos, né? E os sólidos, óbvio, é critério de pagamento de leite em vários laticínios, né? Então, vaca com acidose não produz nem gordura e nem proteína, né? A queda na gordura acho que é conhecido de muita gente, mas também não produz proteína, porque a síntese de proteína microbiana no rumen está deprimida, né? E às vezes inverte. Então dá os dois baixos e a gordura às vezes até mais baixa do que a proteína. Isso penaliza preços por litro de leite, né? E a questão da longevidade, que é mais difícil de mensurar, né? Se eu perco vacas mais cedo, se eu preciso de maior reposição, o crescimento do rebanho vai estar deprimido, né? Se é uma fazenda que tem uma ênfase comercial
venda de animais muito grande. Se ela não tem vaca longeva, ela não tem vaca para vender. Né? Então o impacto financeiro também é muito grande. Né? Então, por isso que busca a formulação de dieta, manejo de coxo, e tem alguns aditivos, né, que a gente pode usar para atenuar o problema. A gente, né, suplementa tamponante, a gente suplementa levedura viva, e o produto do lançamento da DSM, o Victus, né, da IDS, é exatamente para mexer nisso também. Né? Quer dizer, então é mais uma ferramenta para lidar com o problema. Você pode conferir, continua nos acompanhando aqui no programa Noticiário Tortuga, aqui no canal no YouTube, que amanhã às 4 da tarde a gente volta com um programa especial mostrando todas as informações aí sobre esse lançamento e quando ele vai estar disponível para você, pecuarista. Professor, obrigado mais uma vez aí por todas essas informações compartilhadas aqui com a gente. Eu que agradeço, né? E agradecer até a DSM pela qualidade do evento, né? Pelo network, pela conversa com o pessoal e pelo, né, ganho a mais de conhecimento. Se você gostou das nossas dicas no episódio de hoje do Noticiário Tortuga, não perca o nosso episódio de amanhã. A gente volta trazendo um lançamento da DSM Firmenich que vai ajudar você, produtor de leite, a ter mais rentabilidade no seu negócio. Então não perca o nosso episódio, é às 4 horas da tarde, aqui pelo seu canal no YouTube.